Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar um bocadinho sobre as minhas leituras do mês de dezembro. Foi um mês em que eu novamente, como aconteceu em novembro, estive muito cansada quando chegava a casa adormecia. Vocês ouvem esta ladainha todos os anos nesta altura do ano. Portanto, foi um mês em que eu li menos do que é habitual. No entanto, eu li livros que gostei imenso. Portanto, vamos compensar aqui a quantidade com a qualidade, porque realmente, se bem que eu nos meses em que leio muito, geralmente também tenho qualidade. Bem, não interessa. Eu vou então falar sobre os livros que li durante o mês de dezembro. Foram leituras muito boas e eu vou passar já a mostrar. O primeiro foi Circe, de Madeline Miller. Este livro debruça-se então sobre a Circe, uma personagem que nós conhecemos da Odisseia, mas que não conhecemos assim tanto. Nós sabemos que Circe era uma feiticeira que vivia numa ilha e que transformava homens em porcos, e se calhar pouco mais do que isso. O que a Madeline Miller faz neste livro é basicamente dar-nos as motivações e tudo o que está por trás desta personagem. Mostra-nos aqui as ligações dela a nível mitológico, portanto quem eram os familiares, até porque as divindades estão todas relacionadas umas com as outras, aquilo é uma salganhada enorme. Digo já que para ir para este livro convém que saibam um bocadinho de mitologia ou então que estejam preparados para ir fazer muitas pesquisas. Eu sei e mesmo assim fui pesquisar, portanto é um livro que é muito interessante. Circe era uma divindade, era nascida de seres divinos, tanto do lado da mãe como do lado do pai, e mesmo assim ela era muito mais parecida com os mortais do que com os pares dela. Portanto, ela era muito pouco deusa e muito mortal na forma como pensava, na forma como sentia, na forma como via as coisas. Para piorar, não tinha aspecto de deusa e não soava a deusa e acabou por tomar aqui algumas decisões que fizeram com que ela fosse exilada. E nesse exílio ela vai descobrir basicamente que talvez ser exilada não tenha sido a pior coisa que lhe podiam ter feito, porque quando ela está sozinha na ilha dela é quando ela se começa a descobrir ela própria. E é daqueles livros que enquanto eu estava a ler senti que era muito simples, tanto na forma como a história nos estava a ser apresentada, como na escrita, como na personagem, a forma como está criada, mas a verdade é que é daqueles livros que vocês terminam e a personagem fica colada a vocês. Eu não consegui parar de pensar nas decisões que ela tomou, ou nas pessoas que ela conheceu, ou no tipo de situações que ela acabou por se ver envolvida. E foi uma personagem que acabou por ficar mesmo muito colada a mim, por ser alguém que no fundo não encaixava nos pares e que quando foi exilada desse ambiente é que acabou por florescer, e portanto foi um livro que eu gostei muito de ler. Definitivamente é um livro para reler. No entanto, eu quero ler O Canto d'Aquiles antes de voltar a reler este, porque é o livro que eu tenho cá em casa da autora há mais tempo e eu ainda não o li. Depois do Circe, li aqui A Rapariga que Salvou o Natal. Este é o segundo livro do Natal, do Matt Haig. O primeiro é Um Rapaz Chamado Natal e é onde nós descobrimos quem é o Pai Natal, efetivamente, a história por trás do Pai Natal. E aqui nós vamos descobrir a história da Amélia e de que forma a Amélia acabou por influenciar a forma como nós festejamos o Natal, ou pelo menos a forma como o Pai Natal consegue dar a volta ao mundo. Porquê? Porque o Pai Natal precisa de magia para conseguir que as renas voem, para conseguir parar o tempo e dar a volta ao mundo todo só numa noite, não é? Só que essa magia funciona de uma forma muito peculiar. Essa magia vem do facto de haver esperança, do facto de haver pessoas, crianças que acreditam. E a Amélia é a primeira pessoa que acredita no Pai Natal quando nem sequer havia um Pai Natal a distribuir prendas. E portanto a Amélia foi a primeira menina que o Pai Natal visitou e deixou uma prenda. No entanto, no ano a seguir aconteceu aqui um problema e a Elfolândia foi atacada e o Pai Natal não conseguiu dar a volta ao mundo, e isso fez com que a Amélia acabasse por perder a esperança, e houve aqui muitas situações que fizeram com que ela não estivesse no seu melhor e já não acreditasse. E portanto o Pai Natal tem de arranjar maneira de fazer com que a Amélia volte a acreditar para ele poder e conseguir dar a volta ao mundo e voltar à distribuição das prendas pelas crianças todas do mundo. É um livro que eu gostei mais do que o primeiro, porque o primeiro tem adultos que falham como as notas de 500. A forma como o Matt Haig escreve é muito
muito ao estilo do Roald Dahl, em que os adultos são extremamente falíveis e em que faz uma crítica social enorme. Este aqui acaba por ser um bocadinho mais próximo, se calhar, do Charles Dickens, o que tem piada porque o autor menciona o Charles Dickens aqui. O Dickens é uma das personagens que aparece aqui, muito de passagem, mas aparece. E portanto eu estou muito curiosa para ver o terceiro livro e ver o que é que ele faz no Pai Natal e eu. E portanto, se quiserem livros de Natal, eles são grandinhos, mas leem-se muito bem porque as letras também são grandes. Portanto, fica aqui uma sugestão, são muito giros, vale a pena. E como eu de qualquer forma já estava assim no mood para ler coisas de Natal, eu continuei aqui com um livrinho que já me ofereceu no aniversário, que é o 12 Doctors of Christmas. Este livro faz uma compilação de histórias passadas com cada um dos Doctors até ao 12º e é só muito giro. Gostei mesmo muito. Basicamente nós temos cada um dos Doctors na passagem da noite entre o 24 e o 25, ou então no 25. Portanto, são contos que se passam no Natal, com cada um dos Doctors. E o que é interessante? Eu não conheço os Doctors todos. Eu conheço do 9º para a frente, obviamente, porque é a série nova que começou em 2005 e tem do 9º até agora o 13º. E conhecia o primeiro porque eu meti na minha cabeça há uns anos atrás que queria ver o Doctor desde o início. Convenhamos, a série é de 63 e foi um bocadinho complicado porque eu estava a tentar ver sem legendas, mas foi engraçado porque eu já não lembrava que o Doctor era assim tão resmungão, mas é verdade, ele é extremamente resmungão e portanto foi muito giro ver não só os Doctors que eu conhecia, mas ter assim um cheirinho da personalidade dos Doctors que eu não conheço e fiquei ainda com mais vontade de voltar à série e de ver desta vez com legendas e ver tudo de início porque, epá, é daquelas coisas que é simplesmente fantástico porque temos a relação entre os Doctors e os Companions, ou as Companions geralmente até são mulheres, e a forma como cada um deles tem uma personalidade muito distinta. E então aqui nós temos várias histórias passadas no Natal. Curiosamente as minhas histórias preferidas foram do 6º e do 8º, e depois foi o 11º. Eu gostei muito da história do 10º, que é o meu Doctor preferido até agora, mas o 11º foi a que eu gostei mais. E acho que vão ter de ler. Mesmo que não conheçam Doctor Who, acho que vale a pena. É daqueles livros que talvez vos dê vontade de conhecer Doctor Who. Porque quem é que não gosta de uma história em que há um alien com 2 corações, com uma paixão enorme pelo planeta Terra e que está constantemente a tentar salvar-nos da destruição? Não há forma de não gostar, portanto, gostei imenso deste livro. Óbvio que gostei mais de algumas histórias do que outras, mas foi um livro que realmente me deixou aqui muito no espírito natalício e, portanto, obrigada Jojo por me teres oferecido este livro porque gostei ainda mais do que do Fairy Tales. E para terminar o meu ano, não são só as leituras do mês, foi mesmo a última leitura do ano, eu tenho aqui A Balada dos Pássaros e das Serpentes, da Susan Collins. É um livro que funciona como prequela dos Jogos da Fome, portanto da trilogia. Neste livro nós vamos acompanhar o Coriolanus Snow, que nós mais tarde iremos conhecer como Presidente Snow. E nós sabemos que é uma personagem desprezível, mas não sabemos como é que ele passou a ser essa personagem desprezível. Portanto, basicamente o que este livro faz é mostrar-nos o Presidente Snow quando ele tinha apenas 18 anos e estavam para começar os 10º Jogos da Fome. Portanto, a guerra não tinha sido há muito tempo entre os distritos e o Capitólio, tinha sido há apenas 10 anos e nós vemos aqui de que forma é que a guerra acabou por moldar o Capitólio. O Capitólio que está neste livro está muito longe do Capitólio que nós conhecemos durante a trilogia dos Jogos da Fome, que é tudo muito flamboyant, muito colorido, muito festas, pessoas a comerem até vomitar para depois comerem a seguir, e um Capitólio é basicamente uma cidade de excessos. É horrível, basicamente é horrível. Mas para quem está lá é tudo muito fantástico. No entanto, esse não é o Capitólio que nós temos aqui. O Capitólio que está aqui ainda se está a erguer das cinzas. A cidade ainda não está recomposta da guerra, ainda há débris pela cidade fora, coisas que não foram limpas, coisas que não foram reconstruídas. Temos as famílias mais influentes que acabaram por cair em desgraça, como é o caso da família Snow, e temos aqui muitas situações que nós vemos de que forma é que a guerra afetou o Capitólio. E então temos aqui um
durante e pós dos 10º Jogos da Fome. E é um livro que começa de forma muito lenta. Este pré é mesmo para nos mostrar de que forma é que o Capitólio foi afetado, de que forma é que a família Snow foi afetada, o tipo de ambições que o Coriolanus tem para si próprio e que as pessoas têm para ele, o tipo de coisas que ele tem de passar. E depois então temos aqui a rapariga do Distrito 12 a ser-lhe atribuída como tributo que ele vai ter de mentorar. É a primeira vez que vai haver mentores nos Jogos da Fome e, portanto, ninguém sabe muito bem como é que isto vai funcionar, e é aqui que acaba por se dar um ponto de viragem nos Jogos da Fome e que vai fazer com que deixe de ser uma coisa que é simplesmente para manter os distritos quietinhos e sossegados, e vai passar a ser um espetáculo que é passado por televisão, apesar disso ter sido sempre feito, é sempre transmitido na televisão, mas é aqui que as coisas vão começar a ter uns contornos de espetáculo, de programa de televisão. Portanto, nós vamos ver aqui a forma como as coisas acabam por alterar e nós vemos aqui muitas das situações que vão ser implementadas, e mais do que isso vamos perceber o porquê do Snow odiar o Distrito 12. E odiar talvez não seja a palavra certa, mas vocês vão ter de ler o livro para saber. É um livro que efetivamente tem um início um pouco lento, mas que eu acho que vale a pena ler, quanto mais não seja para saber de onde é que vêm muitas das coisas que acontecem nos Jogos da Fome quando nós conhecemos os Jogos da Fome. Portanto, vale muito a pena ler, gostei imenso e eu nunca encontrei uma personagem tão ambígua como o Coriolanus Snow. Não há desculpas para a personalidade dele, apesar de haver justificações, não há desculpas. E a autora também não pretende fazer isso, portanto vale muito a pena ler. Portanto, estes são os 4 livros que eu li durante o mês de dezembro, para um mês em que eu quase não consegui concentrar e que adormecia cada vez que alapava o traseiro no sofá, nada mal. E portanto tenho 2 livros de Natal, 2 livros de fantasia. Tecnicamente são todos de fantasia. Uau! Terminar o ano só com livros de fantasia, isto é fantástico. Isto já não acontece há imenso tempo. Portanto, foram livros que eu gostei imenso de ler. Acabei por dar 4 estrelas a todos, portanto não houve aqui nenhum que fosse oh meu Deus, fantástico, brutal, o melhor livro da minha vida. Não, mas a verdade é que este livro vai ficar comigo, este livro vai ficar comigo, e este aqui eu não sei até que ponto eu não vou andar a reler na altura do Natal, ou pelo menos algumas das histórias. Este aqui, no próximo ano já sabem que eu vou andar a ler o Pai Natal e eu. Portanto, digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se ficaram curiosos ou se já tinham curiosidade com algum deles e eu ajudei ou não a manter essa curiosidade. Portanto, deixem-me isso tudo nos comentários. Por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!